Olha, essa semana teve de tudo. Avião do presidente quase pegando fogo, um deputado lançando pré-candidatura direto do sofá dele em Miami, o Paraguai, quem diria o Paraguai com medo de comprar bebida alcoólica brasileira, teve reajuste na tabela de isenção do imposto de renda, o feitiço se voltou contra o feiticeiro lá nos Estados Unidos, o Trump, que tinha bloqueado os cartões do Alexandre de Moraes aqui. Agora, quem está sofrendo sanção, quem está sofrendo bloqueio de orçamento é ele. Teve o Putin elogiando as medidas de Israel e dos Estados Unidos contra Gaza. E você, no meio disso tudo, sem saber se é hora de comprar, se é hora de vender ou se é hora de correr para o mato. Esse aqui é o Radar da Bolsa, onde eu explico todos os acontecimentos importantes da semana para fazer com que você bote dinheiro no teu bolso. A ideia é que você invista de um jeito simples e seguro para receber renda passiva. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou Rodrigo Pilati e aqui toda semana, todo sábado ao meio-dia, eu trago um giro com as notícias da semana que vão impactar diretamente as suas finanças. Bora para cima? Vamos começar falando de um acidente ou quase acidente que aconteceu com o Lula. O Lula relatou falha em avião da FAB e eles desceram com medo que o avião pegasse fogo. Eu sei que tem muita gente que torce para que um desastre aconteça, assim como torciam para que um desastre acontecesse com o Bolsonaro. Tem gente que torce para que um desastre aconteça com o Lula. Eu torço para que as coisas se resolvam da melhor forma possível sempre, que a justiça prevaleça e que nada de mal aconteça com ninguém, exceto se a pessoa realmente merecer, mas aí é a justiça comum, né? Justiça que a gente tem aqui, ou a justiça divina, quem vai exercer o seu papel. Eu não tenho que ficar torcendo contra ou a favor de ninguém, então só estou relatando um acontecimento aqui, beleza? Vamos lá. Outra notícia, Eduardo Bolsonaro se isola nos Estados Unidos e diz que mantém o seu nome à candidatura à presidência do Brasil. Então ele está lá em Miami, na boa, sossegado, trabalhando, segundo os opositores, contra o Brasil, segundo os seus apoiadores, trabalhando a favor do Brasil, mas ele se mantém firme na condição de pré-candidato à presidência da República. Vamos ver o que vai acontecer. Isso são cenas políticas para o próximo capítulo. Agora, uma coisa que a gente tem e que foi um acontecimento dentre os acontecimentos aí da semana, né, que a gente tem, é a isenção do imposto de renda ou a atualização da tabela de isenção do imposto de renda. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou essa nova tabela. Então, o imposto de renda vai deixar de ser cobrado para a faixa de renda até R$ 7.350. Quem vai ganhar mais é quem está aqui, ó, na faixa dos 5 mil, que vai ter um ganho anual de R$ 4.067,57. Então, para quem tem uma faixa de renda até R$ 5.000, os ganhos vão ser um pouco maiores. 5.200 ainda é um ganho relativamente interessante, 3.700, e aí ele vai caindo e a isenção acaba em 7.350, R$ 7.400 acaba essa isenção. Então, foi reajustada a tabela. Eu não vou dizer aqui que é uma justiça social sendo feita, eu não vou falar que está sendo cumprido, que deveria ter sido feito, não, porque a tabela já deveria ter sido atualizada há muito tempo. E se fosse cumprir alguma justiça social, os valores cobrados das tabelas anteriores que não tinham sido reajustados deveriam ser devolvidos. Isso sim seria uma justiça social e não uma mera isenção, como eles estão fazendo agora, com uma tabela ainda desatualizada. É um avanço? É, mas é uma esmola, não é nada para se comemorar. Essa é a minha posição e por isso que eu trago aqui essa visão para que você entenda também que, embora seja um avanço, não é uma grande conquista como estão pintando por aí. Agora, no ramo do entretenimento, da diversão, a gente tem que tá um problema sair e tomar uns goles, né? Por quê? Porque a Anvisa tá acionando autoridades internacionais para trazer um antídoto do metanol ao Brasil. Tem diversos casos, diversas mortes, pessoas famosas
para alguns são famosas. Eu não conheço o tal do MC Hungria. Nunca ouvi falar no tal do MC Hungria, mas dizem que ele é famoso. E esse cara, ele teve um problema, ficou hospitalizado, teve que fazer hemodiálise. Então, assim, é um caso bem sério. Tiro o sarro aqui, eu brinco aqui que ele é famoso, mas eu não conheço. Tem muita gente famosa que eu não conheço. E esse é um dos exemplos. Agora, o caso dele é extremamente grave, é um caso extremamente sério. Ele precisou fazer hemodiálise por conta de bebida adulterada. Eu brinco aqui que o Paraguai agora, né, é um memezinho que tá rolando aí no WhatsApp, que o Paraguai agora tá com medo de comprar bebida brasileira, mas é algo extremamente importante a gente ficar de olho e entender. Tá tendo ação hoje em alguns estados, São Paulo, Minas Gerais, enfim, estão fazendo fiscalização em fábricas de bebidas para tentar descobrir qual é a origem dessa falcatrua toda que está acontecendo aí no Brasil, nas bebidas que são fabricadas aqui no Brasil. Então, o medicamento que estão tentando trazer, esse antídoto que estão tentando trazer, o antídoto do metanol que estão tentando trazer para o Brasil, é um medicamento padrão ouro no tratamento da intoxicação e ele não é vendido no Brasil. O governo vai tentar importar em caráter emergencial e é necessário mesmo, porque é um problema que está matando pessoas, que está deixando muita gente debilitada, enfim, é um problema social muito grave. E no meio dessa bagunça toda, e no meio dessa zona toda, como é que ficou o Ibovespa? Pois bem, o Ibovespa nos últimos 5 dias teve uma leve queda de 0,86%. Já o Ibovespa dolarizado, que é o nosso ETF EWZ negociado na Bolsa Americana, teve uma queda bem acentuada, perto de 3% nos últimos 5 dias. E o dólar? O dólar teve uma leve queda nos últimos 5 dias, na última semana, né? Teve uma queda de aproximadamente 0,37, então se manteve estável. E por que que o dólar teve uma leve queda, a bolsa teve uma leve queda, o índice norte-americano, o brasileiro, né, negociado lá nos Estados Unidos, teve uma queda mais acentuada por conta de toda essa turbulência política que os Estados Unidos estão vivendo? Que turbulência é essa? Pois é, o governo dos Estados Unidos entrou em shutdown. Vamos entender os impactos. O que é esse shutdown? É o orçamento, parte do orçamento, ficar congelada. Então, uma parte do orçamento dos Estados Unidos vai ficar congelada. Vai ficar liberado o orçamento apenas para alguns serviços essenciais, como saúde, como segurança, enfim, alguns serviços essenciais vão ser mantidos. Agora, outros serviços considerados como não essenciais, esses serviços vão sofrer impacto. Inclusive, as companhias aéreas estão relatando que podem ter problemas por conta desse shutdown. A gente vai ter que analisar, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Há 7 anos não acontecia isso. O fato é que o Trump, ele tem enxugado muito a máquina pública, né? Nesse governo, ele tem enxugado muito a máquina pública e isso não está agradando aos democratas, isso não tem agradado aos democratas e aí fica nesse impasse e o Trump está numa queda de braço, está num cabo de força, vamos lá, com os democratas. Então os republicanos e os democratas estão brigando, não conseguiram se entender, por isso que o orçamento está congelado e só os serviços essenciais vão ser prestados, pelo menos nesse primeiro momento. A prova de que esse cabo de guerra está acontecendo é que o Trump está usando esse shutdown para punir rivais e travar bilhões em verbas. Ele mesmo falou: ah é? Vocês querem entrar nessa briga? Então eu vou cortar serviços que vocês, democratas, consideram essenciais e que para mim, ó, são mera superficialidade. Eu vou cortar esses negócios e vocês que se virem para se entender com os eleitores de vocês, porque é por culpa de vocês que o negócio não tá rolando. Então o Trump tá jogando pesado, tá jogando duro para punir os rivais e tá travando bilhões de dólares em verbas. E com isso, o S&P, o que você acha que aconteceu? Caiu? Subiu? Se manteve neutro? Pois é, o S&P não tá nem aí. O índice com as 500 maiores empresas negociadas nos Estados Unidos teve uma leve alta de 1,15%. O mercado gosta, né? O mercado sempre gosta quando tem, quando o governo enxuga o orçamento. Isso é quase que colírio para os olhos do mercado. Então, o mercado não tá nem aí para essa briga política do Trump com os democratas, tá, ó,
nadando de braçada e deixando a coisa rolar. Ainda com os Estados Unidos em cena, mas agora também com Israel, Hamas, Palestina e a Rússia. Pois é, o Putin diz que o plano de Trump para Gaza pode ser uma luz no fim do túnel. O líder russo manifestou apoio à proposta anunciada pela Casa Branca para encerrar o conflito entre Israel e Hamas. Quem diria, né? O Putin, depois da reunião que ele teve com o Trump, acabaram se entendendo, acabaram, sei lá, de repente tomando uma vodka russa, fumando um charuto cubano, por que não, né? Um charuto cubano, os americanos, embora tenham ali algumas críticas contra Cuba, os charutos cubanos eles gostam bastante, então teve essa conversa lá atrás e agora os dois estão se entendendo e se entendendo muito bem, e tanto que o Putin manifestou apoio à proposta anunciada pela Casa Branca para encerrar o conflito entre Israel e Gaza. E por fim, uma notícia que vem da Alemanha, que é uma notícia que, para mim, ela é uma notícia muito animadora. Não é segredo para ninguém que as previdências públicas do mundo inteiro, elas enfrentam problema. Enfrentaram um problema no Chile, tanto que precisaram fazer várias reformas na Previdência ao longo dos anos. Aqui no Brasil, a gente sabe que a Previdência é um caos, o INSS está quebrado, está falido, está ferrado, e quem depender do INSS está pior ainda, né? Então as pessoas que pensam em depender do INSS estão lascadas no futuro, e aí surge uma notícia animadora. Embora a imprensa pinte como uma notícia preocupante, eu considero essa notícia animadora. Por que eu considero animadora? E por que a imprensa considera uma notícia preocupante? Vamos lá. Invistam na Bolsa de Valores. A polêmica iniciativa do governo alemão voltada para crianças e adolescentes. Por que eles chamam essa iniciativa de polêmica? Porque no mundo inteiro as pessoas têm a cultura de que investir em empresas é algo arriscado. Investir na Bolsa de Valores é algo arriscado por conta da volatilidade. Realmente, tem muito mais risco do que uma renda fixa que você tem certeza de que vai ter um resultado positivo lá na frente. No entanto, sabendo investir usando o longo prazo a seu favor, esse risco ele fica muito menor. Chega a zero na Bolsa Americana. Em períodos de 20 anos, nunca a Bolsa deu negativa, então tende a zero quanto maior for o prazo. Aqui no Brasil, períodos de 10 anos, no método poupa-tempo, que é aqui o método que a gente utiliza, períodos de 5 anos, a gente nunca teve resultado negativo em períodos de 5 anos. Então, a gente já consegue ir reduzindo, aplicando boas estratégias. E é isso que o governo da Alemanha tem feito. Tem pensado em incentivar jovens e adolescentes a investirem na Bolsa. De que forma? Dando subsídio para essa galera. Que subsídio é esse? $11. Cerca de $11 de subsídio mensal para que crianças e adolescentes invistam na Bolsa e construam fortuna, construam a própria aposentadoria, e isso sai muito mais barato. Pensa que dos 6 aos 18 anos são 12 anos, dando $11 por mês para cada pessoa. Se essa pessoa cria uma fortuna, né, investindo na Bolsa, cria uma fortuna, ela não vai ficar dependente do sistema de previdência público. Não ficando dependente do sistema de previdência público, o que essa pessoa tem? Ela tem muito mais liberdade para fazer as escolhas dela. E o governo, o que tem? Um gasto muito menor. Vai ter gasto por 12 anos de $11 por mês, ou seja, aí na casa de $130 por ano durante 12 anos, que vai dar menos de $2.000 ao longo de todo esse período, enquanto que $2.000 talvez fosse só a pensão mensal que o governo tivesse que pagar para essa pessoa lá aos 65, 70 anos. Então, olha a redução de gastos, a redução de custos que o governo tem com uma iniciativa como essa. Então, para mim, essa aqui, sim, como o Putin falou, né, o conflito de Gaza, as medidas da Casa Branca, isso é uma luz no fim do túnel para acabar com aquele conflito? Beleza. Essa medida do governo alemão, para mim, é uma luz no fim do túnel, é uma medida muito positiva para acabar com os problemas de previdência que a gente encontra aí mundo afora. Então, fica aqui meu troféu joinha para o governo alemão
É nóis. Vamos incentivar nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos netos, enfim, seja quem for, a começar a poupar e investir do jeito certo para garantir um futuro muito melhor. Enfim, esse aqui foi o Radar da Bolsa. Lembrando que no próximo domingo, dia 5 de outubro, às 8 horas, eu vou revelar uma surpresa para você que quer viver a tão sonhada liberdade financeira e já começar a partir desse mês de outubro. Então, fica ligado, dia 5 de outubro, às 20 horas, o link vai estar aqui na descrição. É só você entrar no grupo VIP que você vai receber o aviso para participar dessa live especial. Fechou? É nóis, tamo junto. Lembra de curtir esse conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e não esquece que no próximo sábado, ao meio-dia, tem um novo Radar da Bolsa. A gente se encontra lá. Até mais. Tchau, tchau.